paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Poliana Laís e hoje nós vamos falar sobre hierarquia no céu. Bom, meus irmãos, como a gente já viu anteriormente, né? O trono de Deus, ele está no terceiro céu. Então a gente já vai começar por aí. A hierarquia no céu, ela existe no reino de Deus, mas não em Deus. E eu vou explicar isso para os irmãos mais pra frente, não agora, senão vai ficar complexo para vocês entenderem. Então vamos lá. Como que acontece então essa hierarquia no céu? É assim: trono de Deus, ao redor do trono de Deus tem serafins. Embaixo do trono de Deus tem querubins. E também tem o arcanjo Miguel e os anjos. Agora a gente vai por partes explicar para os irmãos o que é o que, para todo mundo compreender. Trono de Deus, aqui em Isaías capítulo 37, versículo 16, diz assim: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Então Deus é conhecido como Deus Altíssimo, famoso Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A gente pode até estudar mais pra frente esse salmo em específico, porque ele é muito espiritual, ele é lindo. E todo mundo, como eu bem sei, tem a Bíblia aberta nesse salmo, na sua casa, na sua sala, na sua estante ou na cabeceira da sua cama. Então vamos lá. Salmos 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se o nosso Deus ele é conhecido como Altíssimo, é porque ele está acima de tudo. Acima de tudo. O trono de Deus. Agora, ao entorno do trono de Deus tem os serafins. A gente vai ver isso em Isaías capítulo 6. Vai falar sobre a chamada do profeta Isaías. E vai dizer assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Serafins. Qual é o significado da palavra serafim? O significado da palavra serafim é labareda de fogo, ou ser incandescente. Essas são as características de um serafim. Ele tem 6 asas e ele está ao redor do trono de Deus. Agora a gente vai para a segunda categoria aí de anjos, que são os querubins. A gente vai ver isso lá em Ezequiel capítulo 10, do versículo 12 ao 14, que diz assim: E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos em redor. E quanto às rodas, elas foram chamadas, ouvindo eu, Galgal. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo era rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto era rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. Versículo 20. Estes são os animais que vi debaixo de Deus, do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Então, onde estão os querubins nos céus? No terceiro céu. Os querubins estão abaixo do trono de Deus. E qual é o significado da palavra querubim? A raiz da palavra querubim é querube. Querube significa protetor. Eles são protetores do trono de Deus. E agora a gente vai para arcanjo. A gente vai ver isso em Judas capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda.
Notem, meus irmãos, a gente tem aquela mania já de berço, né, da tradição que a gente recebe do berço católico, de achar que existem arcanjos. E isso não é real. Segundo a Bíblia, nós só vamos encontrar um único arcanjo e o nome dele é Miguel. Todas as vezes que for pronunciada a palavra arcanjo na Bíblia, ela vai estar no singular, indicando que só existe um arcanjo. E qual é o significado da palavra arcanjo? O significado da palavra arcanjo é primeiro anjo, arcângelo. Então é o primeiro anjo. Se ele é o primeiro anjo, não tem como ter outros que estejam na mesma posição que ele. Os irmãos compreendem? Então depois do arcanjo Miguel, vem os anjos. E dentre os anjos, nós vamos encontrar um único anjo que tem um nome citado na Bíblia, que é o anjo Gabriel. E a gente vai ver isso em Lucas capítulo 1. O versículo 16 diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Por isso que a gente está estudando, meus irmãos, reino de Deus. Existe o reino de Deus e existe o império da morte. No reino de Deus existe uma hierarquia que não está em Deus, mas compreende o reino de Deus, todos aqueles que estão a dispor do rei. E o rei é Deus, Deus é altíssimo, está acima de tudo. Existe o trono de Deus acima, elevado, acima de tudo. Ao redor do trono, serafins, embaixo do trono, querubins, diante de todo o entorno ali do terceiro céu, arcanjo Miguel e anjos, dentre eles o anjo Gabriel. Os irmãos compreendem? Esta é a hierarquia. E para que serve essa hierarquia? Para se ter ordem. Os irmãos lembram que eu falei para os irmãos, primeiro céu, não só a atmosfera, mas tudo aquilo que é material e visível pelo homem. O segundo céu, mundo espiritual, onde estão demônios e anjos. Os anjos não foram feitos para ficar no segundo céu. Os anjos foram feitos para estarem diante de Deus no terceiro céu. Todavia, eles vêm para o segundo céu, que é o mundo espiritual, para pelejar, para combater por nós, em prol do reino, para nos trazer resposta de Deus e para nos auxiliar e nos proteger, como a gente vai ver em Mateus 18, capítulo 18, versículo 10, em que o próprio Senhor Jesus vai testificar, dizendo que cada ser humano tem o seu anjo da guarda. Então os irmãos compreendem isso? A palavra anjo significa mensageiro. Os anjos respondem por nós diante de Deus e trazem resposta de Deus até nós. Então essa é a função de um anjo. E qual é a função do arcanjo Miguel? O arcanjo Miguel, ele é príncipe diante dos anjos e a função dele é combater em prol do Israel de Deus, em prol do povo de Deus. E qual é a função do querubim? O querubim, ele protege o trono de Deus. E a gente vai ver em Gênesis também que o querubim está protegendo a árvore da vida. São 2 querubins protegendo a árvore da vida. E qual é a função dos serafins? Os serafins estão ao redor do trono, mais próximo ali de Deus, e eles rendem a adoração a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória.
Por isso que os serafins, a gente vai ver que eles são labaredas de fogo, afogueados por completo, porque eles são aqueles que estão mais perto do trono de Deus. Os querubins são protetor, também são descritos como seres que possuem fogo em si. Depois a gente vai ver o arcanjo Miguel, e a gente vai ver os anjos, que todos eles, irmãos, todos eles são seres espirituais. São seres espirituais, mas não são eternos. Eterno é Deus. São seres espirituais, mas não são eternos. Eterno é Deus. Mas por estar na presença de Deus e Deus é eterno, a eternidade de Deus abrange eles também. Os irmãos compreendem isso. E hoje a gente está falando sobre hierarquia no céu. Depois a gente vai falar hierarquia no inferno. Por quê? Porque Satanás imita tudo que foi criado por Deus. Então ele criou para si, dentro do seu império, o império da morte, uma hierarquia também. E eu não vou falar detalhadamente com os irmãos sobre isso, mas só para os irmãos terem um entendimento. Assim como a gente viu aqui, a gente não falou detalhadamente sobre hierarquia no céu. A gente falou aqui de um modo simples, né, de um modo objetivo, para os irmãos compreenderem melhor. E eu não citei tudo que tem falando sobre querubim, sobre anjos, porque existem várias passagens falando a respeito disso. Agora, sobre os serafins, é só aqui em Isaías capítulo 6, na chamada ali do profeta Isaías, a gente vai ver descritos serafins. E é isso, meus irmãos, hierarquia no céu. Então, existe uma ordem. Isso ajuda os irmãos a compreender melhor também que quando Satanás, eu já falei isso com os irmãos em outros vídeos, quando Satanás, o que Satanás era, segundo Ezequiel? Ele era querubim. Olha onde é a posição de um querubim. Satanás era querubim. Os irmãos compreendem agora? Quando Satanás falou assim, olha, eu vou ao norte, o trono de Deus fica a oriente. A palavra diz, o trono de Deus fica a oriente. Se o trono de Deus fica a oriente e Satanás diz, eu vou ao norte, o que ele quer? Ele não quer subir. Ele quer ir ao lado do trono de Deus, mas fora da área dele, da região dele. Diante do trono de Deus, cada anjo possui a sua região. Os serafins ao redor do trono, os querubins abaixo do trono e o arcanjo, os anjos também possuem a sua região. Só que quando Satanás se ensoberbeceu em si mesmo, ele sendo querubim, ele falou, eu vou sair da minha posição debaixo do trono, eu vou ir pro lado ali, eu quero ficar ali ao redor do trono. Ele queria subir acima dos serafins, ele fala, subirei acima das estrelas de Deus, eu quero ir além dos serafins. Ele não conseguiu. Por quê? Porque existe uma ordem. O cetro de Deus é um cetro de equidade. É um cetro de equidade. Então Deus criou uma ordem. E dentro dessa ordem há uma perfeição. Quando algo sai fora desta ordem, isso é desobediência à perfeição de Deus, porque Deus é justiça. O trono de Deus é um trono de justiça. Então, quando o querubim ungido ali, né, que saiu fora da sua posição, ele desobedeceu, ele queria ser melhor do que os outros. Por isso, ele foi jogado até as mais profundas e densas trevas. Então, os irmãos guardem isso, tá? Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas também, para que sejam edificadas e o nome do Senhor seja glorificado.